Você sabia que o Tesouro Nacional repassa para bancos públicos e privados verbas que devem ser usadas em benefícios sociais e subsídios, como o seguro-desemprego, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, dentre outros programas? E sabia que atrasar esses pagamentos aos bancos acaba deixando o governo federal com a aparente melhor estatística das contas públicas? E isso recebeu o nome de pedaladas fiscais. Mas como essas pedaladas fiscais afetam diretamente a sua vida, a minha vida? Hoje eu converso com a doutora em economia, Carla Aguilar. A Carla Aguilar vai falar com a gente sobre essas dúvidas a respeito desse tema. Então não saia daí, pois o Mente Aberta já está no ar. Eu quero muito, nós queremos, como equipe do Mente Aberta, ter um contato mais constante contigo. Então mande e-mails para a gente, pode mandar suas dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, elogios, fique à vontade. Você manda mensagem para menteaberta@redesuper.com.br. Ou se você usa o Twitter, é bem fácil, é @PGM Mente Aberta, tá joia? Mande a sua pergunta, a sua sugestão, crítica, elogio, vai ser muito bem-vindo para a gente aqui, tá bom? E hoje eu converso então com Carla Aguiar. Carla Aguiar, que é, vamos lá, deixa eu ver se eu estou sabendo direitinho. A Carla é doutora em economia. Isso. E é professora e pesquisadora pela Fundação João Pinheiro. João Pinheiro, chique no último. Eu estava falando com a Carla outro dia, né, Carla, que eu tive o privilégio de ser professor visitante na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, a fundação que é do governo do Estado, não é isso? Exatamente. E vocês, independente do governo, do partido que está no governo, vocês continuam lá. A fundação funciona em todas as suas atividades, né, de ensino, de pesquisa, de extensão, fazemos avaliações de políticas públicas, é responsável, né, pelas estatísticas oficiais do Estado, como o PIB. Mas vocês também formam quadros para o governo do Estado, não é isso? Exatamente. A Escola de Governo, ela forma os especialistas em políticas públicas, que depois vão assumir, né, posições no Estado. Uhum. É um vestibular e um concurso ao mesmo tempo. Pois é, porque parece que fazer vestibular para a Fundação João Pinheiro, você eles já recebem durante o curso? Sim, eles ao serem aprovados e ingressarem, né, na graduação, eles recebem uma bolsa, né, de um salário mínimo para estudarem. Que legal. E quando se formam, trabalham no Estado. Quer dizer, eles recebem uma bolsa durante o período de estudo e depois já estão empregados. Carla, mas sabe que tem muita gente que não sabe disso, né? É verdade. É um vestibular específico, né? Sim, é um vestibular, né, que tem para a Fundação João Pinheiro e é um concurso público. Que então, legal. Eles passam por então aí vocês preparam bem esses quadros, né? Sim, o pessoal técnico para trabalhar com o Estado. Esse né? curso ele tem nota máxima, né? Na avaliação do Ministério de Educação. É um dos melhores cursos do Brasil em administração pública. Agora, outro dia eu estava entrevistando você, né, Carla? Eu achei engraçado porque eu entrevistei a Carla não como economista ou doutora em educação, eu estava conversando com a Carla pastora. Né? E eu cheio de dedos, né, de não entrar muito em questões específicas da economia. Aí eu falei assim, gente, mas essa mulher entende de economia, essa mulher entende de política. Porque a Carla, além de economista, ela é pastora também da Igreja Batista da Lagoinha. Sim, eu e meu esposo, nós somos pastores da Igreja Batista da Lagoinha. Na área, né, do Ministério de Família, nós trabalhamos na Escola de Pais, né? Então lá nós acompanhamos pais, ministramos cursos, né, para os pais que estão grávidos. Pais grávidos. Para os pais que têm filhos já e estão aí crescidinhos. Trabalhamos com o processo de palestra de consagração, culto de consagração. Então, nós somos responsáveis por essa área na Igreja Batista da Lagoinha. Seus alunos sabem que você é pastora lá da Fundação? Alguns sim. Eles não assustam, não? Olha, eu acho, eles ficam um pouco surpresos, né? Eu acho que o meu objetivo lá normalmente não é ficar falando... Evangelizando. A gente evangeliza com a nossa conduta e quando temos esse tempo com os alunos, a gente sempre está falando da palavra do Senhor, né? Então, eles acabam sabendo, descobrindo um pouco da vida da gente e a gente vai evangelizando com a nossa vida, né? Tanto os alunos como os colegas e eles vão conversando e às vezes eles não sabem o título, que acho que isso não é o nosso objetivo primeiro, né? E aí de repente quando eles descobrem um dia uma
das professoras lá, a gente conversa muito, eu converso com ela sobre educação de filhos, sobre casamento. E um dia ela falou, olha, eu conversando com uma outra pessoa, ela me disse que gostava muito de se aconselhar com uma pastora da igreja dela, e que essa pastora ela da Fundação João Pinheiro, ela falou o seu nome, eu falei, gente, eu também me aconselho com ela. Né? Então a gente vai falando, levando a mensagem de Cristo, né, com a nossa vida. E é muito legal isso, né, porque é pregar, quando for preciso até com as palavras, mas tem que pregar primeiro com a vida, né, com o comportamento, com a ética, com o caráter. E ter ética, ter caráter, não é fácil normalmente, mas principalmente quando a gente começa a viver um período de crise, né, crise econômica. E hoje a gente vive um momento tão difícil, né, Carla, porque muitas famílias perdendo o emprego, muitas famílias, eu imagino pais de família que, por causa dessas mudanças na economia, estão agora sem espaço no mercado de trabalho. Sim. E muitas dessas famílias acabaram se sentindo traídas, muitos desses brasileiros se sentiram traídos, porque o ano passado, em 2014, durante o processo eleitoral, a então candidata Dilma Rousseff, que também era presidente, ela não mencionou em nenhum momento que haveria um processo de mexida na economia, né? A gente tinha um ministro da Economia, que já não é o mesmo, e o que acontece? Após a eleição, a mudança na equipe econômica foi muito forte, né? Temos um ministro que veio do mercado financeiro, né? O Levi, e eu queria que a gente conversasse sobre isso, sobre a questão da economia no Brasil hoje. E o primeiro ponto é a tal da pedalada fiscal, né? Porque é um nome esquisito. Pedalada é coisa de esporte, de bicicleta, né? Explica pra gente, né, como boa professora que você é, né, o que é uma pedalada fiscal? E, obviamente, depois de dizer o que é, eu quero saber qual que é o impacto disso na minha vida. Bom, como bons brasileiros, nós gostamos de futebol. E a gente escuta falar muito sobre os dribles, né? E ficou cunhado aí com o Robinho, pedala Robinho, por exemplo. É verdade, né? Mas pedala Robinho. Pedala Robinho. Ele passava o pé em cima da bola. Ele driblava, né? E ali ele conseguia sair com a bola do outro lado. Então, as pedaladas fiscais, elas são esse drible. É um drible que se faz quando você adia os pagamentos. Olha só, como é bate-papo, eu vou te interromper. Mas é engraçado porque a Dilma, presidente, né, ela em Brasília, ela vive andando de bicicleta. E bicicleta você pedala. Tem muita gente que pensava que a pedalada tinha a ver com os passeios de bicicleta. A pedalada, então, na realidade, tem a ver com um drible. É um drible nas contas, né, que o governo está fazendo quando ele adia algum pagamento, por razões variadas, normalmente, porque não tem a receita naquele momento, não tem o recurso naquele momento para fazer esse pagamento. O governo paga para quem, Carla? O governo, para desempenhar suas funções, né, ele tem várias funções. Então, ele presta serviços, né, por exemplo, educação, saúde, ele faz transferência, né, com um objetivo mais redistributivo, ele se preocupa com a estabilização da economia, para que as pessoas não percam seu emprego, tentando que a atividade econômica ela não seja extremamente recessiva. Então, ele tem algumas funções, e para manter todas essas funções, ele tem custos, né? Então, por exemplo, as transferências que ele faz do Bolsa Família. Essas transferências são feitas através de um banco, a Caixa Econômica Federal. Então, o governo, pelo Tesouro, né, que é uma secretaria que faz parte do Ministério da Fazenda, que é responsável pela parte de finanças, de contabilidade do governo, faz uma transferência dos recursos que ele recebeu, por exemplo, via arrecadação de impostos, né, imposto de renda, IPI, e para fazer esses pagamentos, essas transferências, como por exemplo do Bolsa Família, então, por exemplo, é feito pela Caixa. O do Bolsa Família, alguém que recebe Bolsa Família, ela vai num banco, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, eu não sei, para tirar o dinheiro, na Caixa Econômica. Isso. Ela tira o dinheiro. Esse dinheiro tem que ser depositado, e quem deposita é o governo. Exatamente, tem uma conta do Tesouro Nacional, né, na Caixa Econômica, e o governo faz esse depósito ali para que esse indivíduo possa ir e receber o seu Bolsa Família. O que aconteceu, e aí a gente tem uma distinção, né? O que é a pedalada fiscal? A pedalada fiscal é quando o governo adia um pagamento para
suas contas não serem comprometidas, né? Mas não aparecerem comprometidas. Mas o cidadão não recebe? O cidadão não receberia. Qual é o problema e que deu, de fato, aí a negativa, né, do Tribunal de Contas da União para as contas do governo? Existe uma cláusula da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que diz que o governo ele não pode pegar empréstimos de bancos públicos, ou seja, dos bancos que ele é o responsável por eles. Que é a Caixa. A Caixa Econômica é um banco onde o majoritário é o Estado, né? Então ele não pode pegar empréstimos. O que aconteceu o ano passado? Ele atrasou, não teve repasse do Tesouro para a Caixa Econômica, mas o indivíduo, o cidadão que ia receber o Bolsa Família, foi lá e recebeu o Bolsa Família normalmente. E quem pagou isso aí? Ou seja, não teve atraso. Quem fez esse pagamento? A Caixa Econômica Federal, utilizando os seus recursos. E isso é caracterizado, então, como um empréstimo, porque o Tesouro vai pagar a taxa de juros por esse recurso que foi repassado. E isso é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma lei complementar de 2000. Essa lei veio exatamente para tentar trazer um controle e uma maior transparência das contas públicas. Não sei se as pessoas se lembram, mas na década de 90 nós tivemos muitos problemas com os bancos públicos estaduais. Isso. E os governos gastavam além da conta e usavam os bancos públicos estaduais para fazer esse tipo de pagamento. E vários foram fechados. Exatamente. E os bancos tiveram que tomar empréstimos, quer dizer, cada vez maiores para fazer esses pagamentos. Perderam credibilidade, liquidez e vários deles fecharam. Foi necessário toda uma interferência do Estado, né, para que esse prejuízo não fosse ainda maior no sistema como um todo. Então criou-se essa lei de responsabilidade fiscal, que deve ser seguida tanto pela União quanto pelos, né, entes federados, são os estados e os municípios. Então, quando a União, né, o Tesouro Nacional, não repassou esses recursos para a Caixa Econômica e outros também para o Banco do Brasil, foi caracterizado como um empréstimo, o que seria proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não é? E isso, obviamente, tem uma justificativa. O governo ele não faz isso simplesmente porque eu quero atrasar as minhas contas, né? A economia veio sofrendo, né? Desde 2008 com a crise internacional. Foi uma crise que atingiu, né, então os a países Dilma fala a desenvolvidos. verdade, eu digo a Dilma, mas assim, o Planalto fala a verdade quando diz também que a crise não é só Brasil, a crise é mundial. Sim, teve uma crise em 2008, vários países tiveram redução nas suas taxas de crescimento do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, os bens e serviços, né, que são produzidos na economia, que geram nossa atividade, que gera emprego. Isso aconteceu, né, começou nos Estados Unidos, arrastou o sistema financeiro e arrastou a economia como um todo. E o Brasil, ele foi atingido para tentar minimizar, né, essa crise internamente. O Estado, na sua função de tentar estabilizar a economia, tomou algumas medidas. Medidas essas para tentar manter o nível de atividade ou reduzir o impacto dessa crise na economia. Porque o Estado tem uma responsabilidade, Carla, de, por exemplo, porque muita gente pensa assim, o Estado está dando dinheiro para industrial, está dando dinheiro para tal empresa. Para o Estado é importante que a empresa continue funcionando, porque a empresa implica emprego. Emprego implica em renda para esse trabalhador. Exatamente. Não só o emprego, mas a própria condição do Estado de arrecadar os seus impostos e poder fazer as suas políticas. Né? Porque ela depende do imposto da empresa, do Exatamente, imposto do cidadão. E do cidadão. E ela depende desses recursos para que ela honre os seus compromissos. Perfeito. Como Bolsa Família, como aposentadorias, né? Então, foram adotadas medidas econômicas, medidas de política fiscal, de política monetária, um pouco mais adiante, para segurar isso. Então, o governo foi para o lado de renúncia fiscal, não sei se você se lembra, tivemos redução do IPI, aí vem redução do IPI da linha branca. A renúncia fiscal é quando o governo ou o Estado ali fala o seguinte, eu teria direito a receber um imposto
tanto, né? Eu reduzo então, o percentual, é melhor ganhar um pouquinho do que não ganhar nada. Ou eu vou reduzir, ou eu vou deixar de receber, né? Para garantir o quê? Para garantir que você mantenha os seus investimentos, para que você mantenha o emprego. Então, o governo tomou essa medida por quê? Percebeu-se que nós tínhamos uma capacidade de demanda interna que ainda estava reprimida e que poderia, então, ser utilizada, dado que eu não tinha essa demanda externamente por causa da crise, então eu poderia manter o meu nível de atividade utilizando essa demanda interna, né? Ou seja, as pessoas, né, os indivíduos, as empresas, manterem as suas compras. Nessa aí que entra, por exemplo, a entrada de um novo tipo de usuário do sistema de transporte aéreo, por exemplo, porque a gente percebeu que as empresas baixaram o valor das passagens. É porque houve uma renúncia fiscal? Você tem uma renúncia fiscal e você tem um estímulo ao consumo, né? Então, o Brasil utilizou dessa estratégia, mas existe um outro problema. Na economia não existe almoço grátis, isso é uma brincadeira que a gente faz, né, normalmente. Ou seja, sempre que você está escolhendo, fazendo uma escolha, você tem alguma perda. Alguém então, paga a conta. Você tem uma perda. E qual era a perda ou a pressão? A inflação. E aí nós começamos a ver também os preços aumentarem, porque você tinha, por um lado, o consumo das famílias aumentando, eles, né, atenderam prontamente a esse estímulo. Mas, por outro lado, a questão de investimento mesmo das empresas, dessas empresas estarem estimuladas a produzirem mais, isso estava com o pé no freio, porque temos muitas multinacionais e quando você observa, né, a sua matriz está vivendo uma crise, você vai tomar uma decisão, você não toma uma decisão pensando só no Brasil, você toma uma decisão pensando em toda a sua estrutura. E o que aconteceu? As empresas, elas não corresponderam isso com um crescimento significativo, mas você teve um crescimento da demanda. Então, se você tem crescimento da demanda e a oferta não está correspondendo, né, muito no mesmo nível, o investimento não está correspondendo no mesmo nível, você começa a ter inflação, que é o aumento dos preços. Então, você não tem oferta de produtos de acordo com o aumento da demanda. Com o estímulo que teve a demanda, né? Porque você teve esse estímulo pelo lado do IPI, você teve uma facilitação do crédito. Pois é, né? A taxa de juros mais baixa foi mantida por um bom tempo no Brasil. Isso, a taxa de juros, ela ali quando houve essa crise em 2008, a partir de 2009 você começa a ter uma redução da taxa de juros, é o que a gente chama de política monetária, que é o conselho que faz, né, o chamado Copom. Então você tem uma redução da taxa de juros, e isso sinaliza para o mercado, né, uma redução de taxa de juros, e você começa a ter uma facilitação para o crédito. Então você teve uma pressão de consumo e aumento dos preços. O que começa a acontecer? O seu crescimento, né, ele veio aí, você conseguiu sustentar um pouco o crescimento, mas ele não foi aquele impulso esperado, não é? E teve inflação. Então, o que o governo precisa também se preocupar? Não podemos ter inflação, porque a inflação também é danosa. Então, começa toda uma política em 2010, no início de 2010, de alta da taxa de juros novamente. Então, para conter um pouquinho o consumo. Para conter um pouco o consumo, preocupado com a inflação, porque o governo tem também que persistir uma meta, que é a chamada meta de inflação. Então, para persistir essa meta, ele precisaria aumentar os juros, porque senão a inflação extrapolaria esse centro da meta, né? Então, você começa a aumentar. Quando você começa a aumentar a taxa de juros, automaticamente também o consumo, ele vinha crescendo, mas ele começa a reduzir essa velocidade de crescimento, ele começa a sentir. E em 2012, né, aí a partir de 2010 mesmo, você já começa a ver o consumo crescendo, mas crescendo menos, e aí a economia, obviamente, vai sentir, porque se você tem consumo crescendo menos, né, a produção também, o PIB, vai começar a crescer menos. E se você produz menos, também tem um impacto lá na ponta no trabalhador, porque eu preciso menos de trabalhadores, porque eu tenho que produzir menos. Exatamente. Vai começar a dar desemprego. E a tentativa foi, eu tinha uma política fiscal, que ela era uma política fiscal para tentar estimular esse consumo, para manter o nível de atividade, com essa redução de IPI, por exemplo, com a renúncia que o governo fez da desoneração, né, das folhas de pagamento, que era o quê? Você tinha, o empresário ele deveria depositar cerca de 20% da sua folha na Previdência, que é, né, a parte patronal. Então, isso foi reduzido, em alguns casos, para 1% do faturamento. E isso
gerou uma queda desses recursos. Quem teve que arcar com isso? O governo. Então, ele fez uma renúncia de receita e assumiu uma despesa, não é? Para tentar manter esse nível. Só que essas coisas, na nossa casa também é assim. Sim. Se a gente vai gastando para sustentar um determinado padrão, chega um momento que eu não consigo mais fazer isso. Não consigo manter. Que foi aí em final de 2013 e 2014 que as coisas começam a piorar. Para você ter uma ideia, na lei, né, na lei do orçamento, né, que é feita, e isso é elaborado pela secretaria e tudo, existia uma expectativa de crescimento para o PIB em 2014 da ordem de 4%, tá? Qual foi o crescimento do PIB o ano passado? 0,1%. Meu Deus. Ou seja, desceu para baixo. Na verdade, não houve esse crescimento esperado quando foi feita essa lei. Obviamente, isso gera todo um impacto para o governo, porque ele não vai arrecadar o que ele esperava arrecadar. As despesas estavam aí, ele tentou manter esses pagamentos e, obviamente, ele não conseguiu. Então, a expectativa de um superávit, que a gente chama de superávit primário, que é o quê? Observar o que o governo arrecada e o que ele tem que pagar naquele período corrente, né, seria um superávit, ou seja, arrecadar mais do que pagar. Né? Por que isso? Eu espero arrecadar mais, isso é uma meta também estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para quê? Para que eu consiga pagar as dívidas do Estado. E ele não conseguiu. Então, ele até precisou fazer uma interferência e buscar alterar a lei orçamentária para que não houvesse uma punição no Executivo, porque isso era uma lei. Agora, até que ponto, Carla, os programas sociais que o governo criou, não falo o governo PT, que já são 12 anos aí, até que ponto esses programas sociais, eles impactaram nesses gastos, nesse orçamento do governo? Porque há uma crítica dizendo o seguinte, que o PT conseguiu a reeleição da Dilma muito por causa dos programas sociais. Esses programas sociais têm um custo alto. Entra Bolsa Família, entra ProUni aí. Isso é fato. Realmente o governo, ele se reelegeu, o governo PT se reelegeu porque ele distribuiu benefícios sociais, que aí é um dinheiro, né, do Tesouro, que foi gasto sem poder? Olha, a partir do momento que há um compromisso, né, que foi firmado com esse recurso, é preciso, né, precisou honrar esses compromissos. É claro que a gente tem toda a questão de um ciclo político, né, nessa questão, mas eu vejo que o principal, e que eu acho que a sociedade brasileira deveria estar atenta, é que nós temos uma dívida muito alta. Com quem? Nós temos uma dívida pública muito alta, com vários entes, né, com bancos, né, vários entes financeiros. E o que acontece hoje, para você ter uma ideia, em 2014, do orçamento, 45% desse orçamento foi destinado para pagamento de juros e amortização dessa dívida. Parece coisa de família, né? Na casa da pessoa, às vezes o meu salário, 40% do meu salário é para pagar empréstimo. Para pagar os juros e a amortização desse empréstimo. Então, esses 40%, isso é muito alto. E aí, toda essa preocupação de existir esse superávit, não é? Do governo, para poder honrar. E esse é um ponto que eu vejo que nem sempre isso é tão divulgado, né? Eu queria que as pessoas estivessem mais atentas principalmente a isso, porque isso de fato pesa para nós. Para você ter uma ideia, do orçamento, em torno de 3% é para a educação, 45% está indo para o pagamento da dívida. Ou seja, como o cidadão é afetado por esse tipo de situação? E aí a preocupação, obviamente, com a gestão pública. E aí a nossa preocupação com a questão de pedaladas fiscais, quais são as razões dessa pedalada fiscal, né, o que se justifica, são escolhas, mas que nós precisamos estar atentos. E aí o que nós passamos a ter, né, a partir, já 2014 começou a existir essa preocupação, tanto que você tem a elevação de taxa de juros. O governo agora, como você disse, o Levi assume com uma grande responsabilidade e de tomar medidas, né, fazer escolhas não populares, né? De fazer o quê? Se chega um momento, eu fiz algumas renúncias, não estou arrecadando, e eu tenho uma despesa,
ele precisa corrigir isso, quer dizer, não dá mais para segurar. Ou diminui a despesa ou aumenta a arrecadação. E aí o que nós percebemos hoje é o quê? Eu preciso diminuir a despesa e aumentar a arrecadação. E aí quando você corta o programa social, tem impacto... Tem um impacto político, né? E obviamente tem também um impacto social. E para aumentar a arrecadação, muitas vezes vai arrecadar em cima do cidadão. E aí entra a questão de aumento de impostos. Exatamente. CPMF, você acha que tem risco? É exatamente essa preocupação. Por exemplo, eu fiz algumas renúncias, elas estão sendo agora, né, obviamente, vão ser abandonadas, né, porque o governo não tem recurso. Surge a solução, precisamos então da CPMF, quer dizer, isso é algo que vai atingir a vida de todos. O aumento da gasolina recente, Carla, por exemplo, é devido a uma ex-renúncia que foi aberta. Porque o governo, na realidade, ele deu uma amenizada nos impostos dos combustíveis e agora ele pegou de novo? É mais ou menos não só a questão dos impostos. Na verdade, quando você eleva o preço do combustível, você tem um impacto também inflacionário. Porque é um insumo utilizado em toda a economia, né? Uma fonte de energia utilizada em toda a economia. Então, isso tem um impacto sobre os preços. Se eu procuro controlar a inflação e eu gero esse aumento de preços, eu, obviamente, vou impactar nos demais preços da economia e vou gerar um impacto na inflação, que é o meu objetivo é tentar controlar para me manter dentro de uma meta inflacionária. Há uma responsabilidade do governo de manter essa meta, porque isso é uma sinalização, né, para os investidores. Então, de fato, há toda uma preocupação com isso. Óbvio que você vai encontrar alguns especialistas que consideram, e é até um pouco consenso, né, que essa política de tentar manter o nível de atividade através do consumo, ela foi utilizada por tempo demais, né? Então, foi uma medida, um medicamento ministrado por muito tempo, cujos efeitos colaterais estão sendo sentidos. Então, assim, economia é um pouco isso. Você faz algumas escolhas, toda escolha vai ter algum tipo de consequência. Eu, quando, às vezes, explicando para os meus alunos, eu digo assim, imagina uma pessoa que tem um câncer. Ela vai tomar um medicamento que vai baixar a imunidade, ela vai, às vezes, perder o cabelo, ela pode pegar alguma coisa. Então, tem alguns efeitos. E aí, o médico vai precisar escolher qual vai ser o medicamento que ele vai usar, né? E, enfim, é uma decisão que tem que ser tomada. Então, só que, até um certo consenso, foi utilizado por tempo demais essa política de estimular o consumo, sabe? Perfeito. Carla, foi muito bom o papo, foi muito esclarecedor, né? E eu tenho certeza que o nosso telespectador, nosso querido que ouviu essa entrevista, aprendeu muito sobre pedalada fiscal, sobre essa manobra, né, do governo para tentar maquiar uma situação, não é isso? Né? E acabou fazendo um empréstimo que não devia. Mas depois vamos conversar mais vezes, viu? Porque eu acho que a gente precisa aprender muito. Mente aberta, nós temos que abrir nossa mente para a economia, né? Nós temos que entender a economia porque ela impacta a nossa vida, no nosso cotidiano. Obrigado, viu, querida? Foi um prazer estar aqui, eu agradeço e eu acho de fato que isso contribui para que o cidadão possa acompanhar isso mais de perto, né? Porque vai gerar impactos na sua vida no dia a dia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.